produção! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Eu poderia ficar aqui por vários momentos, vários dias, vários anos, tentando aí arrumar palavras para falar da freguesia do Botafogo, para falar muitas coisas que passam na cabeça de todo cruzeirense, todo torcedor do Cruzeiro, né? Mas eu vou respeitar a milhares de torcedores do Botafogo que respeitam não só o Cruzeiro, mas outros clubes também, né, do Brasil, quando vai jogar contra, né? Então, assim, a torcida do Botafogo, assim também do Cruzeiro, não é de todo ruim, não. Salvo ali muitas pessoas, né, que respeitam o adversário, que respeitam a torcida. É lógico que tem que haver a zoação, né? A zoação é boa demais, mas sabendo zoar e respeitar o adversário. A gente aqui do canal Fanático Celeste, sempre, quando termina os jogos, né, nunca antes, mas sempre quando termina os jogos, no pós-jogo a gente tenta aqui dar uma zoada no time e tal, fazer uma brincadeirinha aqui. Eu, Augusto, Robezeiro, quando eu venho aqui, quando eu tava na galera lá do Zeronauta, né? A gente tenta falar alguma coisinha assim, mas assim, coisa boba, coisa de rivalidade mesmo, pra dar uma provocada, mas sempre com respeito, né? O Botafogo que teve seu Mané Garrincha, teve aí o Gonçalves, Bebeto, Donizete Pantera, Túlio Maravilha, né? Cara, o Túlio é top, né, velho? E meu amigo Jefferson Goleiro, gente boa demais, meu amigo particular, né? E eu não podia jamais chegar aqui e menosprezar o Botafogo, sabendo que tinha um amigo meu que foi ídolo desse clube, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, para que todos vejam, todos os torcedores do Botafogo, aqueles que são de boa e aqueles que são arrogantes, que acham que o Botafogo é muita coisa, de questão assim, de comparar com o Cruzeiro, a gente tem que ser realista. Mas eu vou colocar aqui, ó, um comparativo dos títulos do Botafogo e os títulos do Cruzeiro. E você aí, que é botafoguense, tá vendo esse jogo, tá vendo aqui esse jogo? Não, esse jogo você viu, tá vendo aqui esse vídeo? Define aí, né? Quando você... Eu vou falar agora para torcedores arrogantes, tá, gente? Me desculpe a torcida do Botafogo, gente boa. Mas pra você aí que acha que o Botafogo é o bambambam, quando vai enfrentar o Cruzeiro, fala um monte de besteira, então olha isso aqui, aí me fala aí. Aonde que vocês veem soberba, aonde que vocês veem maior, um time maior, o Cruzeiro é pequeno, não sei o que, então me fala aí. Mas, agora que vocês viram essa imagem aqui, todos vocês arrogantes, torcedor do Botafogo, eu quero que vocês vejam agora esses dois vídeos que eu vou colocar aqui, de dois torcedores do Botafogo, né? Um torcedor do Botafogo, o primeiro que vai chegar agora, é um sem noção, é um completamente sem noção. Ele viu o jogo de olhos fechados, né? Ele não tem noção nenhuma do que tá falando, né, coitado? Eu tenho muita dó dele, sabe? Análise totalmente fora do contexto, da realidade do jogo, sabe? Esse cara deve ser uma chacota pra torcida do Botafogo. E o outro é um pouco pior, né? Ao contrário desse, esse é arrogante, esse é o prepotente, esse é o frouxo, né? Eu falo que é o torcedor frouxo, é o bananinha, né? O bunda de peru, é o bunda mole, né? Que ele tem coragem de falar na frente da câmera, mas quando chega pessoalmente, diante do torcedor do Cruzeiro, ele vai falar pra você assim: não é uma brincadeira ali, é só brincadeira, o canal é de humor, né? Eu faço aquilo ali tudo com aquela falta de respeito que eu faço com vocês, chamando vocês de Maria, chamando vocês disso, é brincadeira, pô, eu sou da paz, né? Quando eu falo que eu vou abrir uma cova pra colocar vocês dentro, quando eu falo incentivo, né, a violência com o Fagner, no lance do Fagner, né, no último jogo do Cruzeiro, pô, eu falo aquele zoando de brincadeira. Então pra você, seu frouxo, bananinha, seu bunda de peru, esse é pra você aí engolir sua arrogância. Solta aí, produção. Acabou agora Cruzeiro 2, Botafogo 0. Os dois gols do Cruzeiro não teve mérito nenhum. O Cruzeiro não teve mérito nenhum em ganhar essa partida. Foi demérito do Botafogo, até porque o primeiro foi uma falha do John, tanto na saída da reposição da bola, como também na defesa. O segundo também foi uma falha da zaga imensa, tanto também do goleiro, que dava para ele pegar. Porém, enfim, mas o Botafogo jogou muito bem essa partida, não deu para igualar o placar, não deu,
porque o jogo foi lá e cá, e o Cruzeiro caía toda hora, o Cássio fazia cera toda hora, caindo ao chão, o juiz parando o jogo, porém depois não deu, né, o tempo adequado no final da partida, enfim. Tudo para prejudicar o Botafogo. Na verdade, vocês eram soberanos, cabulosos e tudo mais, vai acabar aqui no Newton. Eu não vejo a hora de encarar vocês. Na verdade, já tô com isso daqui, ó, na garganta desde aquela vitória do ano passado. Vocês conseguiram ganhar a gente 2 vezes ano passado, porque a gente não levou confronto a sério. Mas esse ano vai ter isso não. Só que eu reparei, Cruzeiro, já começou a decaída, né? Começou a pipocagem já, né? Perdeu pro Ceará, empatou agora com o CRB. Que é isso? É medo? É medo pra encarar a gente? A Copa já tá aberta, o que a gente vai fazer? A gente só vai jogar o corpo de vocês ali dentro só. Time pequeno, fraco, Cruzeiro em plena decadência. Gabigol, não ouvi mais falar. Matheus Pereira, como sempre, começa jogando bem, depois decai. Esse é o retrato do Cruzeiro, essas armarias aí. Vieram pra cá, pro Newton Santos, compraram ingresso pra quê? Pra apanhar da gente? Vocês vão tomar uma costa aqui no Newton Santos. Botafogo vai massacrar o Cruzeiro. E ó, acabou essa historinha de Cruzeiro nas primeiras colocações. Vocês já começaram a queda. Flamengo já assumiu a liderança. Palmeiras daqui a pouco passa. Botafogo ganha e tem jogos a menos. Passa vocês também. A disputa do Cruzeiro sempre foi um G4. Nunca vai passar disso. Não tem camisa, não tem tradição. O que vocês viram de título antes, legal. Conseguiram disputar e ganhar. Fala, meus amigos, tudo bem? Nação Azul, pô, a gente tem que passar um pouquinho do ponto, que a gente também não pode aceitar tudo que vem também não, né, velho? Tem gente que dá com a flor dos nervos e, velho, é complicado, velho. A gente tem que segurar a onda aqui pra não tomar, eu sempre falo, a gente tem que segurar uma onda, falo com a rapaziada que grava comigo, pra gente não tomar processo, mas tem cara que não tem jeito, velho. Tem cara que a gente tem que encontrar de frente e falar cara a cara com a pessoa, mas infelizmente não tem como, né, velho? Ele não vai querer vir aqui no Mineirão. Se tiver vindo aqui, seu Bananinha, me convida, faz aí um convite aí, nós vamos lá. Ah, mas você tá de máscara, eu tiro, e aí nós vamos de frente a frente lá no Mineirão, onde você quiser ali, nós vamos lá, beleza? Cruzeiro 2, Botafogo 0, torcida do Cruzeiro invadiu o Engenhão, toda a carga disponível para a torcida do Cruzeiro que o Botafogo cedeu, acabou com menos de 30 minutos, depois que rolou essa venda da torcida do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que continua fazendo essa marcação-pressão que tinha parado, agora continuou fazendo, né? Essa marcação-pressão dos jogadores lá na frente, não deixando o adversário vir tocando a bola de lá de trás pra frente, né? E tem que ser assim, Léo Jardim. É isso que eu venho falando nos vídeos aqui. O Cruzeiro não pode dar liberdade do adversário pensar lá atrás o que ele vai fazer aqui na frente. O Cruzeiro tem que ir pro abafe com o Caio Jorge, com o Matheus Pereira, com o Christian. Eles têm que ter aquele fechar ali na frente ali, para que a zaga dê aquele chutão pra frente. E aí o Cruzeiro com o Fabrício Bruno, ou quem tiver ali no meio, poder ganhar essa segunda bola. Vou falar de um cara espetacular que, velho, eu critiquei muito esse cara, muito. Mas eu critiquei e não querendo criticar, que é o Matheus Pereira. Como o Matheus Pereira está jogando, velho. Como o Matheus Pereira está jogando. Dá gosto de ver o Matheus Pereira jogando. O Matheus Pereira hoje, ele pega a bola, ele vai pra cima, ele corre, ele dá carrinho, ele chama responsabilidade, ele vai pra cima. É isso que nós, torcedor do Cruzeiro, quando criticava o Matheus Pereira naquela fase pra trás, queríamos ver isso de um camisa 10 do Cruzeiro, que chama a responsabilidade. Olha, outra coisa, apesar de não ter feito o gol, apesar de... Não sei se o Caio Jorge não tem feito gol nesses últimos jogos, mas o Caio Jorge, só dele estar em campo, a presença do Caio Jorge incomoda muito o adversário. Então isso é muito bom, cara. Muito bom saber que tem um Caio Jorge na frente ali, que a qualquer momento que ele pegar na bola, ele dá essa arrancada aí que ele fez contra o Botafogo. Contra-ataque com velocidade, isso que o Cruzeiro tem que ter. Né? Outro cara muito importante, cara, mas muito importante. Ele parece um cara, quando você olha pra cara dele, ele parece aquele cara na paz do amor. Que é o Christian, né? O Christian, você olha pra cara dele, ele tá sempre zen, né, Christian? Tal, mas, cara, velho, como o Christian é importante no esquema de jogo do Léo Jardim. E eu acho muito bacana isso, cara. Esse esquema de jogo com o Christian, ele sendo aquele jogador de ponta, mas ao mesmo tempo aquele jogador que volta pra marcar e aparece na frente como um jogador surpresa, como fez o gol contra o Botafogo. Né? Ele saiu das costas do lateral, o lateral, né, me desculpa a palavra, burro, ficou olhando a bola e o Christian por trás dele ali fez o gol. 1-0 pro Cruzeiro no primeiro tempo. O Cruzeiro que... só uma coisa, que teve o pênalti também, né? Teve o pênalti que o Lucas Romero ali, um bololô de gramado, pra torcida inflamando, aquele negócio todo. Ali eu sabia, no primeiro lance, que não foi pênalti, que o Romero, ele vai tirar a bola com pressionando a agressividade, mas ele recua.
E aí o jogador do Botafogo, ele se joga, né? Aproveitando que ali já causa uma penalidade, né? Pela jogada temerária do Romero. Ele se joga ali, querendo causar o pênalti, mas graças a Deus tem o VAR para olhar. Imaginou, torcedor do Cruzeiro, meus amigos, o tanto que o Cruzeiro já foi prejudicado na décadas passadas, porque não teve um VAR. Quantos jogos que o Cruzeiro foi prejudicado com o time paulista, com o time carioca, que não teve o VAR, e o Cruzeiro foi prejudicado, os times de lá classificaram, foi campeões em cima do Cruzeiro, né? Então assim, cara, hoje, mesmo tendo VAR, a gente tem que ficar de olho, porque a gente viu no jogo passado aí o que aconteceu, um pênalti claro em cima do Caio Jorge, e mesmo com o VAR, que não deu pênalti hoje, poderia ter dado pênalti do Caio Jorge, o Cruzeiro poderia ter feito um placar diferente no último jogo, né? Mas, águas passadas. Outra coisa, galera, que eu tava vendo, a torcida do Botafogo, eu vejo alguns vídeos, né, de reality da torcida do Botafogo, falando que o Botafogo errou muito. O Botafogo errou demais. O Botafogo agarrava a saída de bola. O Botafogo acertava um passe de 1 metro. O Botafogo é isso, o Botafogo é aquilo. O Botafogo jogou muito mal. Não é o Botafogo que errou o passe, não é o Botafogo que jogou mal. Se o Botafogo errou o passe, porque o Cruzeiro fez com que o Botafogo errasse o passe. Se o Botafogo jogou mal, porque o Cruzeiro fez com que o Botafogo jogou mal. É simples. Né? O Botafogo podia jogar bem, tá com o time completo, joga bem e ganha do Cruzeiro. Então, pô, será que os últimos, não sei, 20 jogos que vocês perderam, o Botafogo sempre jogou mal? Sempre errou o passe? Que desculpa doida que é essa? Todo jogo que perde, porque errou o passe de 1 metro. Não, mas porque o Botafogo não tava num time inspirado, aí por isso que perdeu. Meu amigo, pelo amor de Deus, senhor. Entendeu? Vamos ser realistas aí, a torcida do Botafogo do Rio de Janeiro, mesmo aqueles gente boa. Entendeu? Vamos ser realistas. O time do Cruzeiro anulou o time do Botafogo. O Botafogo teve algumas pequenas chances que não assustaram o Cássio. E nada. Né? E muito menos o Cruzeiro, muito menos a gente torcedor do Cruzeiro. Tanto quem tava lá e quem tava aqui. Então não vem falar com o negócio que o Botafogo tava num dia muito ruim, que o Botafogo errava passe. O Cruzeiro fez com que o Botafogo fizesse isso. Um destaque que eu não posso esquecer, e eu venho gravando vídeos que eu tenho esquecido de falar desse cara, que é o Lucas Vidalba. Cara, esse cara, velho, caiu na graça da torcida. E era tão ruim vindo falar mal de qualquer jogador do Cruzeiro. Mas eu critiquei muito o Lucas Vidalba. Porque ele não estava bem. Colocaram de lateral esquerdo, os treinadores que passaram pro Cruzeiro não teve tempo e não teve, assim, ideias, né? De colocar o Lucas Vidalba na posição correta, na posição que ele fosse destaque. Né? E o Léo Jardim, graças a Deus, chegou, deu um suporte para ele que talvez ele estava querendo de outros treinadores e não tinha. E como esse cara tá jogando bem, o Lucas Vidalba, cara, e esse cara deu uma volta por cima tremenda, né? E é um cara que merece demais. Toda vez que a torcida do Cruzeiro tiver a oportunidade de gritar o nome do Lucas Vidalba, tem que gritar, mas gritar com aquele grito que vem da alma, velho. Porque é um cara que venceu ali, né? Continua vencendo, a gente não conquistou nada. Tô falando do Lucas Vidalba. Conquistou sua posição, agarrou a oportunidade, na humildade, na calada, né? Enquanto uns falou demais, tá aí, né? No Patético Mineiro. Mas Lucas Vidalba é demais. E nem precisa falar nem do Fabrício Bruno, né, velho? Fabrício Bruno dispensa comentário. Lautaro Dias. Quando entrou o Lautaro Dias, não entendi muito. Mas se ele tá lá no elenco do Cruzeiro, ele tá jogando no Cruzeiro, ele tem que ser aproveitado. Eu achei bacana o Léo Jardim colocar ele, né? Mesmo que seja ali 5 minutos para acabar o jogo, mas foi bom, cara. Tem que dar oportunidade para ele. Quem sabe, se o Léo Jardim tá consertando algumas peças do Cruzeiro, também não vai recuperar o Lautaro Dias. E eu torço para isso. Eu gostava do futebol do Lautaro Dias. Só que, infelizmente, ele deu uma caída monstruosa, né? Mas eu torço para ele sim. A crítica vai ter, vai. Mas quando ele jogar bem, vai ter elogios também. E eu tô pronto para elogiar o Lautaro Dias, né? E assim também o time do Cruzeiro todo, que graças a Deus tá bem. Estamos aí empatados com o número de pontos do Flamengo. A tabelinha pra gente aí, por favor, produção. A tabelinha aqui, ó. Estamos empatados se nós tivéssemos com saldo de gols umzinho acima do Flamengo, nós seríamos líder. Mesmo o Flamengo aí, contratando jogador, tudo com buraco. E a gente tá com o time aí bacaninha, fechado. Ação é isso aí, eu peço desculpa a todos vocês pela irritação do início do vídeo, porque infelizmente não dá pra segurar um bando de, né? Não dá, velho. Principalmente o segundo que fez o vídeo. Cara, é extremamente um babaca, né? Mas se inscreva no canal, né? Segue a gente nas redes sociais aí. Fanático Celeste
Oficial. Só você escrever aí nas redes sociais que você vai achar o canal. E quando você se inscrever no canal, confere direitinho se a sua inscrição tá valendo. Beleza? Sempre que for ver o vídeo aqui, confere se tá valendo, porque não sei o que acontece, que tem hora que escreve, tem hora que sai, tem hora que escreve, tem hora que sai, vira uma bagunça danada, não sei o que é isso. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado, Cruzeirão. Obrigado pelo final de semana maravilhoso. Pela tarde de domingo maravilhosa, velho. Botafogo, sempre freguês do Cruzeiro. Muito obrigado e continue batendo no Atlético Mineiro, que eu adoro. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo.